Olá, meus alunos do primeiro ano do ensino médio. Hoje, a nossa aula de Sociologia é a continuação de tentar entender as relações sociais. A gente viu que o ser humano ele se interage de maneira, primeiramente, com seus familiares, com amigos, e ele tem toda essa interação. E a Sociologia está sempre preocupada em entender e como funcionam essas relações. E hoje a gente vai ver a questão dos processos sociais. O que significa processos sociais? Quer dizer, a indicação da interação social que pode se movimenta através de mudança. E esses processos sociais são de diversas maneiras, pelas quais indivíduos e grupos atuam uns com os outros. E esse processos sociais ele pode ser de duas maneiras, associativo e dissociativos. Associativo em relação de estabelecer uma forma de cooperação, de convivência. E dissociativos em relação ao mecanismo de imitação, exigindo um certo tempo, como se completa. É um processo longo e complexo. Exemplo disso é na questão de você ter que criar como se fosse uma competição, uma relação de você ter formas diferentes de pensar nesse momento. Então, bora lá ver esses tipos de processos sociais. Primeiro, associativos, que a gente tem a cooperação, a acomodação e a simulação. Cooperação, pelo próprio nome já diz, grupos sociais, comunidades trabalham juntos para o mesmo fim. A cooperação pode ser direta ou indireta. A cooperação direta compreende atividades que as pessoas realizam juntas. No caso, mutirões. Indiretas é aquele que as pessoas mesmo realizam em trabalhos diferentes, necessitam diretamente uma das outras. Uma outra coisa em relação a esse conteúdo e processos sociais. Esse é um dos assuntos que mais cai no vestibular seriado da UPE. É um assunto sempre constante nas provas da UPE em relação a isso, principalmente dando situações do dia a dia para você dizer se se é assimilação, se é comparação, acomodação, competição e conflito. Eles dão sempre uma situação envolvendo algumas pessoas e você vai dizer, isso aqui é uma cooperação, isso aqui é um conflito, certo? Eles sempre colocam isso nas questões, não só do vestibular da UPE, Enem, em relação a esse conteúdo de sociologia. Continuando, acomodação. Nem todos os conflitos terminam com a extinção de oponente derrotado. Em alguns casos, este pode aceitar a condição imposta pelo vencedor para fugir da ameaça de destruição. Ocorre assim no processo de acomodação, pois o vencido aceita a condição do vencedor e adota uma posição de subordinação, de ser subordinado. Então, você vai se acomodar àquela situação para evitar que venha a surgir algum tipo de conflito, certo? E a assimilação é a solução definitiva, ou menos pacífica do conflito social. Trata-se de um processo de ajustamento pelo qual os indivíduos ou grupos tornam-se semelhantes, diferentes da acomodação, porque implica na transformação interna dos indivíduos ou grupos, sendo esta geralmente inconsciente e involuntária, onde você acaba assimilando coisas do seu dia a dia, fazendo com o seu dia a dia, você nem percebe por causa dessas influências, então você vai assimilar, muitas vezes você não percebe isso. E já dissociativa, a gente tem a competição e o conflito. Competição é uma forma de interação que implica a luta pelo objeto escasso. Essa interação regula por normas, pode ser direta ou indireta, pessoal e pessoal, tendo excluir o uso de força e violência. Tipo, a competição entre para conseguir entrar na vaga de um curso X no vestibular, isso é uma competição, certo? E já o conflito é quando a competição assume características de elevada tensão social. Sobrevém conflito. Conflito é um processo social, pois provoca mudança na sociedade. E esse conflito muitas vezes pode ser positivo e pode ser negativo. E se a gente fizer um comparativo entre competição e conflito, a competição está em relação a tornar uma forma de luta pela existência, estabelecer no indivíduo obtenção de alimentos, emprego, por exemplo, aquela competição na sala de aula para quem vai tirar a melhor nota no trabalho, na prova. No conflito pode se tornar uma forma de rivalidade, disputa, revolta, revolução, guerra. A competição ela é sempre contínua. Já o conflito não, ela dura aquele período de tempo e depois acaba, certo? Então você tem essa questão desses processos sociais, que a gente vai ter associativos e dissociativos,
E isso faz parte de entender não só as mudanças sociais e como se dá essa interação e como isso vai afetar o indivíduo de forma direta e indiretamente na sua mudança, na sua transformação. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, em relação à atividade, vocês podem enviar uma mensagem no WhatsApp.